pare de se sabotar. Já tem muita gente lutando contra você. Pare de ajudar o inimigo a destruir a sua vida. Muitas vezes nós pensamos que é o inimigo que está nos destruindo, mas são as nossas próprias escolhas. São os caminhos que nós estamos trilhando que estão nos levando ao sofrimento. O inimigo fica só assistindo de camarote e dizendo, não está dando nem trabalho para mim. Está destruindo a vida sozinho. Quando eu olho para a trajetória de Sansão, eu vejo um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Porque ninguém conseguia puxar o seu tapete. Antes que alguém puxasse o seu tapete, ele mesmo puxava. Ele se sabotava. Não havia um homem que tivesse a força que Sansão tinha. Ele matou 1000 homens de uma só vez. Ele abriu um leão ao meio. Ele pegou mais de 200 raposas, amarrou uma a outra e tocou fogo nelas. E lançou na seara dos filisteus. Você tem noção do que isso significa, irmão? Você tem noção da seriedade que é você se auto-sabotar? Eu vejo que as pessoas que mais se auto-sabotam são pessoas que são dotadas de muitos dons, são capacitadas. Pode ser que você seja uma fortaleza, mas você é um perigo para você mesmo. Pode ser que você não abra brecha para Satanás, que você não dê legalidade às pessoas para interferirem na sua vida, mas você mesmo se sabota. Em muitas áreas da minha vida, eu triunfei durante 35 anos. Fui muito bem sucedido. Mas na luta contra a obesidade, eu me sabotava dia após dia. Eu passei 35 anos comendo desordenadamente. E eu colocava a culpa em tudo. Mas eu que era o principal culpado. E quando eu escuto alguém dando uma desculpa esfarrapada porque está acima do peso, eu digo, meu irmão, eu já estive no mesmo lugar que você se encontra. Eu me sabotava. As pessoas dizem, eu não tenho tempo. Você já viu alguém dizendo, eu não tenho tempo para ir à igreja? Mas todo dia está na academia. Malhando o corpo. A pastora falou sobre isso hoje. Nós precisamos malhar a alma. A minha agenda é muito corrida. É mais difícil você ir para a academia todos os dias do que você vir para o culto. Até porque na academia você vai fazer esforço físico. Aqui no culto você vai sentar, ouvir a palavra, vai sair daqui cheio. A Bíblia diz que o exercício físico é de pouco proveito. Mas a piedade, irmão, é inigualável. Sabe, nós precisamos entender que o inimigo vai fazer de tudo para você destruir a sua própria vida. Ele vai fazer de tudo para que você se envolva com pessoas tóxicas que lhe afastem da presença do Senhor. Qual era o problema de Sansão? Diga assim, o meu problema. Ele se envolvia com pessoas ímpias. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quem são os seus amigos? Quem é a sua família? Sansão só tinha olhos para as filisteias. Ele não conseguia encontrar graça, satisfação, beleza no seu próprio povo. E muitas vezes nós não conseguimos encontrar prazer, alegria na companhia de pessoas que tenham a mesma fé que nós temos. Então nos cercamos de ímpios. Por esses dias eu fui convidado para uma reunião na casa de um político. E esse político é cristão. E quando eu cheguei nesta reunião, irmão, a liderança dele era repleta de pessoas ímpias, devassas, promíscuas.
E então chamei ele no canto e eu disse, ô abençoado, tu é crente mesmo? Porque os teus principais assessores são pessoas imorais. São pessoas depravadas. Você se cercou de pessoas ímpias. E a Bíblia nos diz que quando você se une a um jugo desigual, você está sabotando a si mesmo. Lembre-se de Josafá e Acabe, que certa vez se uniram. E a Bíblia diz que os soldados queriam matar Acabe, mas pensavam que era Josafá. Porque Acabe se vestiu de soldado e disse a Josafá, vá vestido como rei. Então tentaram matar Josafá no lugar de Acabe. Quando perceberam que não era Josafá, deixaram de persegui-lo. Irmão, quando você anda com quem não presta, irmão. Quem anda com porco, farelo come. Então mude as suas companhias. Amém? Pare de se sabotar. Talvez esse ano você não conseguiu sair do lugar. Você ficou estagnado. Mas por quê, irmão? Você está se sabotando. E como é que nós nos sabotamos, irmão? As más companhias. É um dos principais motivos. A quem você tem dado ouvido? Eu conheço pessoas cristãs que dizem, os meus melhores amigos são ímpios. Eu não tenho amizade com crente. Eu digo, é porque você é um ímpio. Porque eu não tenho amizade com ímpio. O ímpio eu dou a paz, Deus lhe abençoe. Minha amizade é com crente, que tem a mesma fé. E não é aquele que diz que é crente, não. Eu só tenho amizade com crente verdadeiro. Porque a Bíblia diz que aquele que tem aparência de piedade, nega a eficácia da fé, se afaste dele. Leia o texto comigo. Juízes 16. A partir do primeiro versículo. E foi Sansão até a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e teve relações com ela. Eu estou falando da maior autoridade eclesiástica daqueles dias. Ele era um juiz. Um homem levantado por Deus para livrar o povo das mãos dos filisteus. Mas a Bíblia diz que ele foi a uma cidade filisteia, chamada Gaza. E quando ele esteve nessa cidade, ele teve relações sexuais com uma prostituta. Lembre-se que quando Deus disse a Manoá e a sua esposa que eles teriam um filho, esse filho seria consagrado no altar do Senhor. Ele seria nazireu desde o ventre, não passaria em sua cabeça a navalha. Ele não tocaria em coisas impuras. Sabe, irmão, quando você está comprometido com Deus, tenha muito cuidado com o que você está fazendo. Tenha muito cuidado com as suas escolhas. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Lembre-se de Belsazar, que misturou o santo com o profano. E a Bíblia diz que uma mão entrou dentro do palácio e escreveu na parede, você foi pesado na balança, achado em falta, e o seu reino será tirado. Sempre quando eu vejo alguém misturando o santo com o profano, eu digo, você não tem noção do que você está fazendo. Porque Deus descerá com juízo, e esse juízo será severo, porque dele ninguém zomba. Meu filho tem 12 anos. E quando ele pensa que está engraçadinho e quer zombar de mim, eu digo, me respeite que eu sou seu pai. E se você não parar por aí, eu abando seus queixos. Preste atenção na sua vida. Agora imagine eu que sou um ser humano, meu irmão. Falho, suscetível a erro. Agora imagine Deus. Será que Deus vai deixar você escarnecer do nome dele? Irmão, você acha que Deus é menino? Ele não sabe o que é que você está fazendo? Que muitas vezes nós estamos com um pé na igreja e outro no mundo. Quantas vezes eu saí da igreja, irmão, eu fui para um bloco de carnaval. Eu saí da igreja e fui dançar quadrilha. Eu pensava, minha mãe não sabe. Ninguém da igreja sabe, então. Quantas vezes eu bebi e fui para a igreja, irmão? Eu zombei muito de Deus, mas no dia que ele me pegou, irmão, ele me moeu, ele me transpassou, ele me pegou pelo anzol. Quando eu vim para o Senhor, eu vim com uma 12 na cara. Eu não vim por amor, não. Foi 2 guarnições da polícia ali naquela praça dos quiosques, com as armas tudo apontadas na minha cara.
E com as mãos na parede eu disse, Senhor, se tu me livrar dessa a partir de hoje, eu vou andar em retidão. Então não espere chegar ao fundo do poço para você fazer essa oração. Naquele dia eu estava com alguns amigos, e esses amigos estavam com um paiol de droga, irmão. E há poucos minutos a gente tinha dado uma volta escondido atrás daquele muro, que hoje é baixinho, mas naquela época era alto. E quando eu voltei, imediatamente, quando a gente sentou, e eu estava no meio deles, parou 2 viaturas da polícia e eles colocaram as armas sobre a gente e disse, cadê a droga? Houve uma denúncia que vocês estavam com droga daqui. E eu comecei a orar porque eu pensei, se eles acharem a droga, eu estou aqui no meio, vão dizer que a droga é minha. E naquela época, irmão, costumeiramente se colocava dentro do camburão, dava uma surra e se escapasse. Eu comecei a orar e dizer, Deus me livra. E naquele dia Deus teve misericórdia da minha vida. Mais de 8 policiais procurando aquela droga e não acharam. E eles voltaram e disseram, vocês se livraram. Eu não sei porquê, eu sei que vocês estão com droga. Mas vocês se livraram. Então aproveitem a oportunidade. Na próxima a gente pega vocês. Eu lembro como se fosse hoje, eu apertei a mão daqueles meninos e eu disse, ei, deu até hoje eu andei com vocês. A partir de hoje a minha rota, o meu caminho é diferente. Mas muitos não tiveram, irmão, essa mesma oportunidade. Você está tendo, Deus te trouxe hoje aqui. E a Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes avisar. Então pare de brincar. Pare de se sabotar. Você sabe por quê, irmão? Eu eliminei 34 quilos. Porque eu sabia que uma hora a conta ia chegar. Não pense que irmão Calado foi perder 21 quilos para ficar bonitinho, não. Ele já é bonitinho, né, irmão? Quem é bonito é bonito. Ficou mais boneco, né? Mas eu tenho certeza que ele estava pensando, a velhice está chegando. E para ele perder 21 quilos, irmão, com o metabolismo na idade dele, foi como se eu tivesse perdido 100. Os 21 quilos para ele simboliza 100 para mim. Porque para mim é mais fácil com 35 anos, mas para ele, irmão, com esses cabelinhos brancos, 35, irmão, completar 36 próximo ano. Irmão. É verdade, tá errando a idade do teu. Mais novo, né? Invertido, né? Invertido. Mas enfim, irmãos. Eu quero que você entenda que Sansão tinha tudo ao alcance das suas mãos. Você já viu aquele menino que cresce mimado? E muitas vezes a criação dos pais estraga o menino não conhece limites. Sansão pensava que ele era mimado por Deus. Deus não mima ninguém, irmão. Você entendeu? Deus não mima ninguém. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu já ouvi muitos dizendo, eu sou o queridinho de Deus. Eu sou a menina dos olhos do Senhor e levar 16 tiros. Foi. Eu vi um dizendo, pastor, se preocupa comigo não, porque eu estou na mão do Senhor. Isso foi numa sexta-feira, irmão. Quando foi na segunda, deram 16 tiros nele, na Praça do Chafariz. Mas ele não estava guardado. Ele disse que não queria Deus. Se você abandonar Deus, Deus te abandona, irmão. Deus abandonou Sansão. Ele era um devasso. Foi a Gaza e entrou na casa de uma prostituta e teve relações com ela. Imagine como isso era degradante para o nome do Senhor. Um homem que Deus depositou sobre ele um azeite sem medida, uma unção extraordinária. Irmão, você precisa entender que a quem muito é dado, muito será cobrado. Está faltando pão na tua mesa, irmão? Deus está te dando uma vida confortável. Deus está cuidando das tuas necessidades, então tenha muito cuidado. Porque a gente costuma se desviar quando tudo está dando certo. Por esses dias eu perguntei a um amigo, eu disse, abençoadinho, nunca mais eu vi você na igreja. Uma igreja que eu costumo pregar e nunca mais eu encontrei ele. Ele disse, não, pastor, é porque eu estou bem. Eu disse, mas na vez que eu encontrei você lá, você estava numa depressão profunda, pensando até em tirar a sua própria vida. Aí ele disse, pastor, mas aí eu melhorei. Eu digo, mas ela vai bater de novo a sua porta. E pode ser que dessa vez você não escape. Ele disse, pastor, e quase que eu não escapava mesmo. Aí eu me recuperei, corri para a presença do Senhor, aí melhorei, agora saí de novo, pastor. Irmão,
Você está se sabotando. Toda vez que você se afasta do único ser que pode lhe proteger, você está se sabotando. Você sabe o que é que um leão ele faz com um animal, com uma presa para devorar? Ele vai contra a manada, separa um da manada e devora. O propósito do diabo, irmão, é que você pare de se alimentar. Pare de cuidar da sua alma, que você seja um desleixado com a sua vida espiritual. Porque assim ele vai ter legalidade para lhe destruir. O propósito do diabo é que você esteja com pessoas ímpias ao seu lado. A Bíblia diz que aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores são abomináveis diante de Deus. E como é que você está vivendo a sua vida, irmão? Quais são os seus passos? Eu convido você a olhar para essa palavra e entender que esse não precisa ser o seu fim. O importante não é só começar bem, mas é terminar bem. E a Bíblia diz que Sansão, certa vez, foi a Tina, e quando chegou lá, olhou para uma mulher filisteia e disse, essa é a mulher que eu quero casar. A história de Sansão começa assim. E ele disse para os seus pais, olha pai, eu encontrei uma mulher filisteia, eu quero casar com ela. E os seus pais disseram, mas meu filho, entre nós não tem nenhuma mulher que lhe agrada. Ele disse, não, eu só tenho olhos para a filisteia. Irmão, quando eu era jovem, eu só tinha olhos para mulheres mundanas. Para mulheres promíscuas. Eu vejo o Diogo, né? Tem 2 jovens aqui hoje. E eu dou um conselho a vocês. Tenham muito cuidado. E tem uma jovem também, né? Porque o mundo está aí. E um jovem irmão calado, solteiro aí, né? À procura de um romance, a missionária Elizabeth. Tem muitos solteiros aqui hoje, né, irmão? Vozinha, quase que eu casava ela ontem. Não deu certo, não, mas quem sabe vai dar. Mas enfim, irmão. Você sabe qual é a pior coisa que você pode fazer? É se envolver com uma pessoa ímpia. Antes de conhecer minha esposa, eu namorava com uma menina loira dos olhos verdes. Sabe aquela menina capa de revista, que quando eu passava na rua de mão dada com ela, eu acabava de dizer, que capa feio para namorar com uma menina bonita. E a menina era louca por mim. Se eu dissesse, vamos casar hoje, ela casava. Amava a família dela, mas era ímpia. Ela entregou a vida a Jesus, mas sabe aquela pessoa que entregou? Eu disse, eu só namoro com crente. Ela disse, a partir de hoje eu sou crente. Foi, irmão. Ela se converteu, ela ficou convencida que era de Jesus, mas ela não foi convertida. Ela era uma crente emocionada. E na porta da igreja, Deus disse, acaba esse namoro. Quando estávamos saindo na porta da igreja, disse, minha filha, tu segue um caminho, eu sigo o outro. Então, o jugo desigual não vai dar certo, não. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com Janaína, certa vez eu estava em Recife e ela ligando, meu filho, eu não desisti de você não, a gente vai lutar pro nosso amor. E Janaína disse, Diego, passa para eu falar com essa abençoada. E Janaína, valente do jeito que é, disse, minha filha, ele está namorando comigo, vai casar comigo, ele me escolheu, ele quer casar comigo. A gente naquela época trocou até os aparelhos, até o número do celular. Janaína que ficou com o meu número, porque ela não deixava em paz, irmão. E o meu coração palpitava na época, né? Eu estava indeciso, sabe aquele jovem que estava conhecendo assim o mundo? Eu estou quase apanhando aqui. Mas eu olhei para minha esposa e eu vi as qualidades dela. A primeira coisa que eu vi nela é uma mulher crente, é uma mulher temente a Deus. Eu brinco muitas vezes com ela, mas até hoje, 16 anos, nunca me decepcionou. É uma pessoa que teme, que ama a Deus. E esse foi o pré-requisito para que eu casasse com ela. Sabe, irmão, eu quero que você entenda que o pré-requisito para você manter qualquer relacionamento, isso seja conjugal, ou seja de amizade, precisa ser o crivo cristão. Você precisa se perguntar, essa pessoa é cristã? Essa pessoa é luz ou é trevas? Andarão juntos, irmão, luz com trevas? Não tem como andar, irmão. E talvez você esteja tão fraquinho porque você só vive andando em meio às trevas. Pronto, tá a irmã Rosa aqui. Tá dizendo. 13 anos lutando. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas eu gostei da pessoa. Eu vou me casar e depois muda. Irmão, sabe, é igual loteria. É 1 em 1 milhão.
Então eu não quis contar com a sorte, eu quis contar com o caráter. Então quando eu conheci a minha esposa, dentro de 4 meses, 2 meses a gente noivou, no dia do noivado eu pedi ela em casamento, 4 meses a gente casou. E eu nunca tinha visto ela na minha vida. Mas eu vi que tinha caráter, tinha integridade, era uma menina temente a Deus. Eu disse, sim, essa daqui me agrada. Porque, irmão, você tem que mandar no seu coração. É você que manda no seu coração, não é o seu coração que manda em você. Você precisa fazer suas escolhas pautadas nas Escrituras. E hoje eu amo mais ela do que ela me ama. Eu digo direto a ela, eu digo, olha minha filha, quando a gente casou você me amava mais, mas o meu amor agora aumentou e cobriu o seu. Então essa é a realidade, irmão. Amor é escolha. Quem você escolheu amar? Você só tem olhos para Dalilas? Você só tem olhos para pessoas impuras? E aqui fica o alerta para os jovens, inclusive irmão Calado, missionária Elizabeth, tão jovem, né? Vozinha, que eu estou quase casando ali. Pare de olhar para o que está no mundo. Porque é luz, mas não é ouro. Vai te afastar de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estavam no caminho do Senhor e se envolveram com uma pessoa ímpia e se afastaram dos caminhos. Eu conheci um jovem, que quem sabe ele está até nos assistindo, ele nos acompanha nas redes sociais, que era um jovem temente a Deus. Tive o privilégio de batizá-lo, de cuidar da sua alma, um instrumento nas mãos do Senhor. Deus usou esse jovem poderosamente. Mas esse jovem se apaixonou por uma menina muito linda. Sabe aquela menina capa de revista? Ele se apaixonou por ela. E ela nunca quis nada com ele. E ele corria atrás dela. Até que um dia esse jovem estava muito bem na presença do Senhor. E essa menina disse, eu aceito namorar com você. Ele 5 anos insistindo. Resultado, irmão. O preço do namoro foi a alma dele. Irmão, como me entristece isso. A menina é uma ímpia. E aquele jovem, para namorar com aquela menina, teve que andar pelo mesmo caminho que ela trilhava. Irmão, sabe como é que o povo de Deus era destruído? Quando os moabitas colocavam prostitutas cultuais, introduziam no meio do arraial. Lembra de Balaão, aquele que o rei dos moabitas, Balaque, levou para amaldiçoar o povo? E ele pagou com muito ouro e disse, amaldiçoa o povo. Aí Balaão disse, não, tudo que eu falo aqui, Deus transforma em bênção. Mas tem uma coisa que você pode fazer para destruir o povo. Introduza mulheres belas, que eles vão se deitar com essas mulheres. Deus vai ficar irado com eles e vai destruí-los. A única maneira, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Se você não entendeu a mensagem até agora, entenda essa parte. A única maneira de você ser destruído é o próprio Deus te destruir. Porque Satanás, irmão, não consegue te parar, não. Ele não consegue te sabotar quando você está na mão do Senhor. Agora, se Deus estiver irado com você, irmão. Tem gente que está passando no moinho de Jeová. Olha a chave apertando aí. O coro cantando. Você está pensando que é Satanás que está fazendo? Você está na mão do Senhor e Ele não vai te perder, não. Eu não sei se você vai chegar no céu sem uma perna, sem um braço, sem um olho. Não sei como é que você vai chegar, mas você vai chegar, irmão. Agora, eu não sei se a sua vida vai ser fácil. Eu quero que a minha vida seja um caminho cheio de pétalas, de flores, né? Mas tem gente que quer colocar espinho, quer dificultar. Para com isso, irmão. A vida já é difícil. Para de puxar o teu próprio tapete. A Bíblia diz que Balaque colocou as prostitutas. E eram mulheres belas, irmão. Sabe? Aquelas globeleza. E a Bíblia diz que em um dos momentos que as prostitutas cultuais estavam dentro do arraial, um homem veio e cravou. Estavam tendo relações. E ele pegou uma lança e cravou os dois no chão. Imagina, irmão. Você imagina a ira de Deus. E Deus se agradou do que Finéias fez. Então você está pensando que Satanás tenta a igreja através da prostituição agora? Desde sempre, irmão, o diabo sabe que a nossa maior fraqueza é a nossa carne. São os impulsos da nossa carne, são os desejos incontroláveis. Mas a Bíblia diz que o fim de Sansão foi sem os seus 2 olhos. Acorrentado, sendo motivo de chacota, zombaram dele.
dele. Ai, irmão. O pecado é um prazer transitório. Não é duradouro. Tenha cuidado, irmão. Esse prato que você está degustando tem veneno e mortífero. Tem gente que diz, mas eu não estou morrendo, mas vai morrer. Porque o pecado é o veneno que mata aos poucos. É igual a obesidade. É a maior pandemia da história. A obesidade mata mais do que assassinato, irmão. Imagina esse povo que está morrendo na rua, através de bala. A obesidade está matando mais do que bala perdida, irmão. De cada 10 crianças, 8 são obesas. Você tem noção do que está acontecendo? E o povo está com os olhos fechados, irmão. Porque Satanás, ele é sagaz. Ele tira o foco do verdadeiro problema. Então eu convido você nesta noite a olhar para a sua história. Se olhar no espelho e dizer a partir de hoje. Diga assim, a partir de hoje. Diga com força. Eu não vou mais me sabotar. Eu não serei o meu pior inimigo. Eu vou dar trabalho para o inferno. Irmão, deixa o inferno pelejar contra a tua vida. Mas você não se sabote. Que você entre neste ano de 2026 dizendo, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer as escolhas pautadas nas Escrituras. A Bíblia diz, irmão, que no momento mais crítico da sua vida, Sansão orou. E aqui o que me chama a atenção é que em nenhum momento você vê Sansão orando. Mas no momento que ele está ali, sem os olhos, sofrendo, os filisteus estavam escarnecendo dele. Cadê a tua força, Sansão? Porque tem gente, irmão, escute bem o que eu vou lhe dizer, que é pago por Satanás para destruir sua vida. Tá vendo eu aqui gordinho, feio, liso? Irmão, se tu vê as mulheres que dão em cima de mim, meu filho anda do meu lado e tem coisa que eu digo, meu filho, não diga nem para sua mãe, que se você disser, ela me mata me mata enforcado. Eu digo, fica calado, você não viu nenhuma reação minha? Não, mas é a verdade, eu digo, não conta não, porque, irmão, são coisas, e acontece na frente dela. Por esses dias eu fui numa loja, e quando eu entrei nessa loja, a vendedora, que é amiga dela, esqueceu de vender o produto e ficou dizendo, mas teu esposo está bonito. Mas teu esposo, pense num gordinho bonito, pense num homem bonito, e na frente dela, e ela olhava assim, como quem dizia, não estou aqui não, é? Aí depois ela saiu e disse, tu viu o atrevimento, Diego? Eu disse, irmão, é um absurdo, mas eu sei que não sou eu, é a glória de Deus que está em mim. Você está pensando que você é alguma coisa, irmão? Satanás quer tirar essa glória, ele quer apagar essa chama, ele quer roubar a sua alegria. Dalila queria a força de Sansão. Não se acha bonito não, irmão. Toda vez que você se olhar no espelho, diga assim, não, eu dou pro gasto, né? Mas não se acha acima da média, não. O problema de Sansão é que ele dizia, ninguém tem a força que eu tenho. E desde quando a força era dele, irmão? A força era de Deus. Tá vendo o que você tem? Não é seu, é de Deus. Então você não tem noção do poder destrutivo, da influência de uma relação com um jugo desigual. Você não tem noção disso. Eu descrevia o que está acontecendo. Você vê que os passos de Sansão é sempre de mal a pior, é descendo ladeira abaixo. E quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para dizer, ei, mude a rota, você está descendo ladeira abaixo, tenha cuidado. O inimigo está como um leão, rodeando você, lhe cercando. Eu já encontrei muitas mulheres que viviam uma vida agradável e se envolveram com homens profanos e destruíram a sua vida. Já encontrei muitos homens que eram tementes a Deus. Homens que tinham uma vida maravilhosa. Sabe, se você olhar para a história, irmão, ela fala por si só. Um dia desse, um senhor chamado Matsunaga se envolveu com uma menina chamada Elisa. Quem conhece o caso? E ela era uma prostituta, uma garota de programa. Ele casou com ela, teve uma filha com ela.
Mas a menina era uma Dalila. Você sabe o que ela fez com ele? Você não compra aqueles produtos da Yoki? Ele é um dos maiores empresários do Brasil, um homem milionário. Ela matou ele, esquartejou ele, colocou dentro de uma mala. E saiu do apartamento com ele na mala. Elisa Matsunaga. Você tem noção do que está acontecendo aí, irmão? E eu estou falando de um caso. Tantos outros casos, irmãos, que acontecem dia após dia. Quem já ouviu falar, irmão, que mulher está matando mais do que revólver? E isso também serve para um homem. Então tenha cuidado, irmão. A Bíblia fala, se você está duvidando do que eu estou falando, vá ler Provérbios. Eu leio praticamente todos os dias o livro de Provérbios. A Bíblia diz que a mulher traiçoeira, ela prepara a sua cama. Ela coloca aromas, pétalas de rosa e diz, deite-se comigo, vamos nos amar a noite inteira. Mas a sua cama é uma sepultura e muitos já caíram neste laço. A sua boca destila favos de mel. Mas é destrutiva. Ela diz, o meu esposo saiu. Venha, vamos nos amar. A minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir. Durante muitos anos, a minha esposa, ela foi muito ciumenta. Eu estou encerrando aqui agora. Mas chegou um momento na minha vida que Deus me deu uma oportunidade única. Eu tinha uma loja ali em João Pessoa. Eu fui atender 2 clientes, dona de um salão de beleza. E quando eu cheguei nesse salão, elas disseram, olha, a gente quer você. Eu disse, mas eu não estou entendendo. Não, mas você é tão lindo. E eu disse, eu sei, Satanás. O que é que você quer? Você quer a glória de Deus que está em mim. Você quer roubar, drenar as minhas forças. Porque a Bíblia diz que aquele que vive na prática da prostituição será destruído. Irmão, todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição... E talvez você diga, mas pastor, falando isso no culto de oração... A maior luta do crente é contra a prostituição. Você está pensando que é brincadeira, irmão? E olhe, que não envelhece não. Você está vendo vozinha com 86 anos, se ela não segurar, irmão, ela cai da gandaia. Irmão, a carne, a mente não envelhece. Irmão, a gente ri para não chorar, mas as vontades continuam, os desejos continuam. Eu pensei que com o passar do tempo o negócio ia esfriar, é que fica apimentado, irmão, é que você fica subindo pelas paredes. Não, quando você vê alguém, não sinto esse desejo, eu digo, meu Deus. Eu pastoreei uma ovelha, que eu fiquei chocado. A irmã santa, se juntou com outra. Aí outra disse, pastor, a irmãzinha quer comprar um negócio, aquele negócio que treme. Eu disse, abençoada. Aí ela disse, pastor, mas a gente é solteira, vai fazer o quê? Eu digo, vai te converter, 2 terras secas. E tá aqui, Janaína escutou. A irmã dizendo que ia comprar um negócio que treme para fazer as coisas. Irmão, é uma coisa abominável. Isso está acontecendo dentro da igreja. E conversar com o pastor abertamente sobre isso. Tu já imaginou, irmão, a cena? É algo imundo. Então eu estou falando de crente, irmão. Não é crente de 5 anos, não. É crente de 30 anos, 40 anos de caminhada. Diga assim, a carne não envelhece. Ela não morre afogada nas águas do batismo. Ela sabe nadar. Pozinha com 86 anos, se vacilar, cai na gandaia, irmão. Mas Jesus vai segurar essa carne até eu errar pro céu. Segura, Jesus. Trava essa porteira. Ou você pensa que não? Para encerrar, eu disse a essas meninas, aqui não. Vamos para minha loja. E elas entraram dentro do meu carro, desse carrinho aí. Entraram dentro do meu carro, tudo... Foram pro banheiro, se maquiaram, se produziram todinha, entraram dentro do carro. Irmão, era 2 Jezabel. Aí pensa, 2 mulheres bonitas, capa de revista, uma loira e uma morena. Irmão, eu levei elas para minha loja. Diga quem era a minha secretária. Janaína. Eu disse, entre minhas filhas. Quando elas entraram, eu digo, agora sente aí que eu quero ter uma conversa com vocês.
Se eu fosse vocês, eu teria vergonha. Vocês são duas empresárias tão bem-sucedidas. Não se passa para esse papelão, não. Eu temo ao meu Deus, respeito o meu Deus e também respeito a minha esposa. Elas começaram a chorar. E disseram na cara da minha esposa. Isso já faz acho que uns 12 anos por aí, uns 12 a 14 anos. Eu não tinha nem nascido na época. Tinha nascido não. Então, mais de 12 anos isso faz. E eu lembro que elas olharam para a Janaína chorando, em total desespero. Sabe que é duas mulheres desesperadas, maquiagem toda borrada. E disseram assim, até hoje, nenhum homem nos resistiu. Nós somos o sonho de qualquer homem. Mas você sabe por que eu consegui resistir, irmão? Porque eu queria. Eu vou mentir para você? Ei, irmão. Não, eu não queria não? Irmão Calado não quer não? Pastor Reginaldo quer, irmão. A carne quer. Só não pode. Eu sei que é veneno, irmão. Eu vou mentir? Mas naquele dia, irmão, sabe quando você está cheio do azeite? Porque Deus sabe o dia que Satanás vai lhe tentar. Eu estava tão cheio do azeite, irmão, que podia vir quem fosse. Podia vir Gisele Bis, né? Que eu dizia, minha filha, não. Quem quer que seja. Quando você está bem resolvido com Deus, eu não estou falando de um relacionamento, não. Porque as pessoas dizem, quem ama não trai. Irmão, a gente diz que ama a Deus e trai Ele todo dia. Ah, quem ama não trai, irmão. Trai. Naquele dia a alma estava malhada. E eu estou falando de uma situação, irmão. Mas você sabe qual era a especialidade da minha empresa? Lidar com essa qualidade de mulher. A maioria das minhas clientes, minha esposa dizia, meu filho, parece que só aparece assim. Eu digo, minha filha, eu vou fazer o quê? Eu tenho que botar o pão na mesa. Quando eu ia atender, e eu atendia elas no seu estabelecimento, eu me tornei uma pessoa especialista em atender mulheres em salão de beleza. Irmão, quando eu chegava no salão, ela dizia, vem aqui que eu quero resolver com você. Elas queriam trocar uma mercadoria por outra, irmão. Irmão, quando eu chegava, as mulheres estavam seminuas. E vinham querer... Eu digo, não, abençoadinha, tu entendeu errado. E era difícil, irmão, e era constrangedor. Mas a gente precisa dizer não para a vontade da nossa carne. Eu pastoreei uma igreja que uma irmã dentro da igreja chegou para minha esposa e disse assim, a senhora sabia que o pastor está ali traindo? Olha a filha do cão, irmão. E traindo com aquela irmã ali. Aí sabe o que a minha esposa fez? Olhou para a cara dela e disse, irmã, se eu fosse a senhora, eu teria vergonha, porque eu conheço o meu esposo. Ela disse, eu estava brincando, eu queria só ver sua reação. Pia, ia destruir meu casamento. Tu já imaginou se a minha esposa não me conhecesse? E ela sabe o que eu resisto dia após dia, irmão. E é uma escolha, escute bem. Não há tentação que venha maior do que você pode suportar. Eu venci a vontade da minha carne, as paixões da minha mocidade, mas eu não vencia a luta contra a obesidade. Mas diga agora, estou vencendo, aleluia. Satanás agora está perdendo, está envergonhado. Então convido você, fique de pé. Nós iremos fazer uma oração. E nessa oração, irmão, você vai pedir a Deus, você vai clamar a Deus. Você vai dizer, Senhor, eu não quero ter o mesmo fim trágico que Sansão teve. Lembre-se de Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi um rei sábio. Mas você sabe qual foi a perdição de Salomão? O que foi, irmão? Suas muitas mulheres. E aqui eu estou falando muito sobre mulheres, mas lembre-se que é o invertido também, viu? Missionária Elizabeth, cuidado com... cuidado com os ímpios por aí. Missionária Natalina, essa mulher tudo bonita, cheirosa. Não tiver cuidado, tem um lobo aí vestido de ovelha, aparência de piedade, negando a eficácia da fé. Quer comer do fruto proibido. Irmão, não pode não. Tem muito lobo aí, tem? Guarda a tua serva, Jesus, guarda a tua serva. Amém, irmão. Eu convido a pastora Joanice. Ela vai fazer essa oração, irmão. Ela vai interceder pela sua vida. Amém. Deus ele vai cobrir você com seu sangue. Porque você vai ter força hoje, irmão. E você não vai fazer o que você tem feito até agora. Você não vai se sabotar. Irmão Calado está solteiro, profetiza uma mulher de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor para a sua vida, irmão Calado. Irmão Calado, desde que eu conheço o irmão Calado, ele tenta. Casa com uma, casa com outra, casa com uma, casa com outra.
Irmão, mas tá tentando. Não deu certo, mas eu creio que agora vai dar, irmão Calado. Tu crê? Missionária Elizabeth já tá aí, paquera com um, paquera com outro, paquera com outro. Mas quando pensar, a gente casa também. Vozinha mesmo, eu já trouxe 2 pretendentes para ela conhecer ontem. Aleluia. Missionária Natalícia aí, tá na flor da idade, irmão. Essa garotada aí. Amém, irmão? Amém? Deus vai te dar um companheiro. Eu não sei porque Deus ministrou no meu coração essa palavra, mas Ele sabe o que precisa o seu coração. Irmã Rosa não precisava nem ouvir essa palavra, porque já está casada, né? Eu não precisava, a missionária Janaína, mas irmão Calado está solteiro, missionária Elizabeth está com neva flor da pele, aleluia, querendo namorar. Fica à vontade, pastor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, nós estamos de pé porque a sua mão nos sustém. Porque estamos, Senhor, à sombra das tuas asas, meu Senhor. Estamos abrigados e protegidos como a menina do olho, Senhor, guardados por ti. Pai querido, sabemos, Senhor amado, o quanto Satanás é sutil, o quanto ele procura, Senhor, destruir o teu povo, a tua noiva. Mas nesta noite, Pai, nos colocamos, Senhor amado, nos colocamos sobre a sua proteção divina. Rogamos, Pai, o poder e a autoridade do nome, do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor nos fez e o Senhor nos conhece intimamente, conhece as nossas carências, meu Deus, e o Senhor é o Deus que supre todas as coisas. O Senhor é o Deus que conhece a nossa vida sentimental. Colocamos diante de ti, Pai, as tuas filhas. Senhor, o Senhor conhece os seus sentimentos, o que anela, o que deseja a sua alma. Livres do homem mau, do homem perverso. Pai, livre, Senhor amado. Guarde, Senhor amado, do ímpio, do destruidor, do aproveitador. Senhor amado e santo, colocamos diante do Senhor o irmão Calado. Pai, visite a vida sentimental do irmão Calado. Sara, Senhor, as feridas da sua alma e age na vida do teu filho, porque o Senhor o conhece intimamente. Pai querido, nos dê, Senhor amado, a sua graça, o seu poder, Pai, a virtude do teu Espírito, para que possamos resistir às ciladas de Satanás e que o nosso coração, Pai, esteja totalmente inclinado a Ti e que o Senhor seja a nossa porção por toda a vida, por toda a eternidade. Despede-nos em paz. Fica conosco, Pai amado, leva os seus filhos em paz para os seus lares, dê a eles uma noite de sono tranquilo e reparador. Abençoa o Senhor amado, com bênçãos, Pai querido, guarde-os livres do mal, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.